Olá, turma boa. A gente vai continuar a nossa conversa sobre a origem dos seres humanos. Essa é a terceira parte e a gente vai falar sobre a pré-história. Bem, aqui está a divisão clássica da história. A história é dividida em dois grandes períodos, a pré-história e a história propriamente dita. Sendo a pré-história o período que vai do aparecimento dos primeiros seres humanos na Terra até o momento em que esses humanos desenvolvem a escrita. O desenvolvimento da escrita ele acontece por volta do ano de 3500 a.C., tá? E a partir da invenção da escrita, a gente tem o início da história propriamente dita. E ele se estende até os dias atuais. Obviamente que esse modelo tradicional ele é muito criticado, porque quando a gente considera história, período história, apenas a partir da escrita, a gente ignora o período dessas sociedades humanas, o período que antecedeu ao desenvolvimento da escrita. Tá? E durante esse período se passaram milhares de anos, milhões de anos, e durante esse período os humanos desenvolveram, criaram, aprimoraram uma série de coisas, deram as suas contribuições. Então, existiu história, porque existiu humanos. A gente não pode ignorar isso, tá certo? Mas a gente, ainda assim, a gente vai levar esse modelo aqui em consideração para o estudo para a gente poder perceber essa diferença, né, nessa construção dessa linha evolutiva dos humanos. Tá? Então, a pré-história, como eu falei para vocês, esse longo período da história humana, ele pode ser dividido em três períodos, como vocês podem ver aí no slide. Tá? O primeiro período é o Paleolítico, também chamado de Idade da Pedra Lascada. O segundo período é o Neolítico, Idade da Pedra Polida, a Nova Pedra. Né? O terceiro período, chamado de Idade dos Metais. A gente vai ver um por um. Tá? Aqui está mais um slide sobre a pré-história. Né? Aqui a gente pode observar que é o período da pré-história, Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Vamos avançar aqui um pouco mais. Sobre o primeiro período, o Paleolítico, ou também chamado de Idade da Pedra Lascada. Né? No começo de sua trajetória, o homem usou sobretudo a pedra para fazer seus instrumentos de trabalho. Por isso, aqueles são chamados de Paleolítico. Bem, gente, as pedras elas foram fundamentais para esses homens pré-históricos, porque elas permitiram a eles, né, eles com a sua capacidade já inteligível, né, que se distingue dos outros animais, começaram a criar uma série de ferramentas a partir das pedras, né? E aí foram desenvolvendo ferramentas que eram úteis no seu dia a dia, né? Nas suas tarefas diárias. Tá? Foi durante o Paleolítico, nossos ancestrais viviam da coleta de frutos e raízes, da caça e da pesca, sendo por isso chamados de caçadores e coletores. Organizavam-se em bandos e habitavam cavernas ou cabanas, feitos com galhos ou folhas de árvores, formando acampamentos. A total dependência do meio natural obrigava as comunidades a um deslocamento constante em busca de alimentos ou para fugir de algum perigo que os ameaçava. Basicamente é o seguinte, lá no primeiro período da pré-história, no Paleolítico, esses humanos eram nômades. O que é um indivíduo nômade? O nômade é aquela pessoa que não possui uma moradia fixa. Ele migra com frequência de um lugar para outro. Não tem uma residência fixa. E por que os humanos pré-históricos, os humanos do Paleolítico, do primeiro período da pré-história, eles eram nômades? Porque eles dependiam exclusivamente da natureza, daquilo que a natureza oferecia para eles. Né? Caçavam, pescavam, coletavam frutos e raízes, né? Comiam restos, né? De animais de caça. Então, o que acontece? Eles precisavam, com muita frequência, mudar de endereço, mudar de um lugar para outro. Eles não tinham uma segurança alimentar. Tá? Então, eles eram chamados de nômades por isso. Bem, existiam várias formas, né, de abrigo para esses primeiros humanos. Né?
eles usavam sua criatividade, ossos de animais, galhos de árvores e também cavernas, né? Faziam tendas e para assim se proteger do frio, das ameaças, tá? É importante a gente destacar que nesse período do Paleolítico, esses humanos desenvolveram, né, técnicas de domínio do fogo, tá? Já nesse segundo período, né, no Neolítico, né, também chamado de Idade da Pedra Polida, olha só, o termo, gente, ele nos explica muita coisa. No primeiro período, no Paleolítico, também chamado de Idade da Pedra Lascada, ó, pedra lascada, né? Aquela ideia é muito rústica ainda, né? Que ela ainda não está mal acabada. Nesse segundo período, no Neolítico, também chamado de Idade da Pedra Polida, quando você olha esse termo polida, né, ele já remete à ideia de que houve um polimento, um melhoramento, né, nas técnicas, nas coisas. Então vamos ver algumas características sobre esse segundo período, né? As ferramentas foram melhoradas por esse homem pré-histórico, elas foram melhoradas e isso possibilitou uma série de coisas, tá? Eles aprenderam, né, simultaneamente ao desenvolvimento de novas ferramentas, de novas técnicas, eles aprenderam a criar animais e também aprenderam a plantar. O que nós chamamos hoje de agricultura. O que é agricultura? É a prática do plantio, do cultivo, da colheita. Esses humanos pré-históricos aprenderam a plantar. Isso foi fundamental para eles, porque isso deu garantia alimentar para eles, né? Até aquele primeiro momento, quando eles eram nômades, quando eles dependiam única e exclusivamente daquilo que a natureza oferecia para eles, né, eles não tinham nenhuma segurança. Agora, eles têm uma segurança alimentar, porque eles já sabem criar animais e sabem também plantar. Então, isso vai fazer com que eles deixem aquela condição de nômade e se tornem agora sedentário. Agora eles vão viver por mais tempo no mesmo lugar. E tem um detalhe, isso vai possibilitar a eles, a sua comunidade, aumentar. O número de integrantes vai aumentar, porque agora ele tem uma segurança alimentar. Então, aquele grupo, aquela pequena aldeia, né, ela vai se transformar agora em uma aldeia maior, em um grupo maior. E assim as coisas elas vão sendo desenvolvidas ao longo do tempo. Tá? Aqui a gente pode observar algumas imagens referente ao processo de religiosidade que vai sendo desenvolvida pelo ser humano. Tá? Agora a gente está falando sobre o período neolítico. É importante lembrar que desde o período pré-histórico, os humanos, né, na sua incapacidade de explicar as coisas, de explicar a grandiosidade, né, a complexidade do mundo, ele sempre vai recorrer ao ser sobrenatural, né, aos deuses, para procurar explicar as coisas. Então, nesse processo existe a admissão de rituais, de cerimoniais, né, de adoração, tá? E quando a gente tem a idade da pedra lascada, a idade da pedra polida, agora a gente tem a idade dos metais. O que é a idade dos metais? É exatamente o momento em que esse homem, né, já no final do período neolítico, ele aprende a como melhor, né, a como melhor confeccionar as suas ferramentas que ele utilizava, não só para caça, não só para a agricultura, né, para o seu uso cotidiano, né, ele vai ser esse desenvolvimento, o aprimoramento dessas técnicas, dessas ferramentas vai ser fundamental para ele, né? Então, aquelas ferramentas que antes eram de pedra, que eram de ossos, agora ela vai ser de metal. Ele vai aprender a dominar os metais, tá? E isso vai ser fundamental para eles, porque vai dar mais garantia, né? A ferramenta ela vai estar mais ela vai ser mais resistente, né? E ela, claro, ela vai ter um grau de produtividade na agricultura maior,
ela vai ser mais eficiente, né, no processo de defesa deles, né, durante o seu período. Então, o cobre, o bronze e o ferro vão ser fundamentais para esse homem pré-histórico. Pessoal, eu quero agradecer a atenção de vocês. A gente se encontra logo mais. Obrigado pela atenção e até logo!